mas no próximo domingo pela manhã ele estará aqui pregando para a igreja. Aproveito para lembrar também que no próximo domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, como nós não tivemos neste último domingo devido ao retiro dos jovens, do carnaval, muitos irmãos estão viajando. Então, neste próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, amém? Estamos num número bem reduzido devido a essas chuvas, ao feriado, muitos irmãos estão viajando, descansando, mas o Senhor trouxe aqui quem era para estar aqui, amém? E eu vou pedir aos irmãos que todos abram no livro de Daniel, no seu capítulo 1, no versículo 1. Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Conforme forem achando, por favor, fiquem de pé para lermos a palavra do Senhor. Daniel, em que seu nome no hebraico significa o Senhor é meu juiz. E assim como o Senhor é juiz na vida de Daniel, o Senhor é juiz das nossas vidas também, amém? É o Senhor quem luta pelas nossas causas, é Ele quem faz justiça nas nossas vidas. Amém? Todos acharam? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, do capítulo 1 de Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Jesus, porque a sua palavra foi aberta pela primeira vez aqui nesta noite, Deus, mas o Senhor já se faz presente aqui neste lugar antes mesmo que nós entrássemos aqui, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, tira toda a distração do pensamento, Deus. Usa-me conforme o seu querer, Deus, para falar à sua igreja. E que nós saiamos daqui, Senhor, de forma diferente com que entramos, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O livro de Daniel é um livro que eu particularmente gosto muito, porque Daniel é um grande exemplo para todos nós. Daniel era um jovem, alguns dizem até que ele ainda era adolescente, por volta de 14, 15 anos que ele tinha nessa época, quando Babilônia tomou posse de Jerusalém. Babilônia sitiou Jerusalém. E eu imagino como deve ter ficado um caos aquela cidade, né? Com o rei Nabucodonosor tomando conta de toda Jerusalém. Como ficaram aquelas pessoas, aqueles homens. E como nós lemos aqui, no versículo 4, o rei Nabucodonosor, ele estava escolhendo algumas pessoas de Jerusalém para que pudessem se assistir no seu palácio, para que pudessem trabalhar para ele no seu palácio. E ele colocava pré-requisitos para essas pessoas. Deveriam ser jovens sem nenhum defeito físico, de boas aparências, instruídos de sabedoria. E isso era bem tentador para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Porque você imagina, Babilônia sitia Jerusalém, e ao mesmo tempo que toma posse dessa cidade, o rei faz uma proposta tentadora. Olha, os jovens que forem de boa aparência, sem defeito, podem vir morar comigo no palácio, trabalhar para mim. Qualquer jovem daquela idade iria ficar tentado com essa proposta, né? Olha, você vai morar no palácio do rei, você vai aprender uma nova cultura, uma nova língua, como diz aqui no versículo 4. É quase como se fosse um intercâmbio, como nós falamos hoje em dia. Olha, você vai morar num palácio, numa outra cultura, você vai aprender um outro idioma e você não precisa pagar absolutamente nada por isso. A cidade de Jerusalém, naquele caos que estava, isso era tentador para aqueles jovens. Para Daniel, inclusive, mesmo Daniel sendo um jovem do Senhor, era tentador para ele também. Mas o que eu quero trazer nesta noite é como que Daniel não se corrompeu à Babilônia, mesmo com esta proposta tentadora. E o que eu quero trazer para a igreja esta noite é como nós, cristãos, vivendo nesta Babilônia, que é este mundo em que nós vivemos, não devemos também nos corromper, devemos ser fiéis
ao Senhor, assim como Daniel foi fiel ao Senhor, porque o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Amém? E o diabo, ele é muito astuto, né? Ele usou o rei Nabucodonosor para fazer essa proposta aos jovens, porque sabia que aquela cidade estava um caos e sabia que essa proposta seria tentadora para estes jovens. O diabo, ele não vai te tentar numa área que sabe que você não vai cair. Ele vai te tentar justamente naquela área que ele sabe que você é mais enfraquecido. Para aqueles jovens, morar no Palácio do Rei era uma coisa incrível. Aprender uma outra cultura, uma outra língua, era algo realmente inacreditável para aquele contexto em que eles viviam. E o diabo estava usando o rei justamente para atrair estes jovens para ele. Falando que não precisaria pagar nada, mas tudo tem um preço quando você escolhe o caminho errado. Amém? Vamos pular para o versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Amados, além de você morar no Palácio do Rei, não precisar pagar nada por isso, aprender uma outra cultura, aprender uma outra língua, você ainda teria alimentação, tudo isso por um período de 3 anos, como está escrito aqui. Daria alimentação por 3 anos. Ele iria te... Era exatamente isso, um intercâmbio. Você iria viver ali por 3 anos, até que você se adequasse àquele palácio, às leis e às regras daquele rei, para que aí sim você pudesse trabalhar para aquele rei naquele palácio. Era tentador, ainda mais sendo de graça, né? Não precisaria pagar nada por isso. Só que para isso, você precisaria comer daqueles alimentos e, além disso, seu nome seria mudado. Nós sabemos que a nossa identidade é muito importante. Todos nós nos conhecemos pelo nosso nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Deus conhece cada um pelo seu nome. E nós temos vários exemplos da Bíblia onde Deus muda o nome de determinadas pessoas. Mas quando Deus muda o seu nome para um outro nome, é porque ele tem um propósito muito maior para a sua vida. Só que quando o diabo quer trocar o seu nome para um outro nome, não é o mesmo propósito do Senhor. Ele quer mudar a sua vida, ele quer te distanciar do Senhor, porque quem escolhe o nosso nome é o Senhor. Daniel tinha um nome, assim como eu falei logo no início da pregação, que significa que Deus é o juiz de Daniel. E o diabo quer mudar o nome de Daniel, fazer com que o Senhor a quem Daniel servia não fosse mais o seu juiz. Além de ter o seu nome trocado, o rei queria que aquelas pessoas se alimentassem daqueles alimentos que eram oferecidos a outros deuses, aos deuses que eles serviam. E os judeus, Daniel, sendo judeu, ele tinha muitas restrições em ingerir determinados tipos de alimentos, principalmente aqueles alimentos que eram servidos para outros deuses. Quando o diabo faz uma proposta tentadora para você, às vezes você não precisa pagar absolutamente nada, em dinheiro que eu estou falando. Mas ele quer que você mude a sua identidade, ele quer que você perca o seu nome, ele quer mudar a sua cultura, ele quer que você perca a fé naquele Senhor que é o Senhor da sua vida. Mas Daniel, ele era um jovem de Deus, mesmo sendo novo, ele era um jovem do Senhor. E ele sabia que aquilo não provinha do Senhor. Ele sabia que aquela proposta tentadora não era do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Daniel sabia que era propósito do Senhor que ele fosse escolhido para viver no palácio. E aí eu fico imaginando como que Daniel, o que deve ter passado na cabeça de Daniel? Como que eu vou para esse palácio? Como que eu vou me alimentar destas comidas? Como que eu vou ter um outro nome? Como que eu vou agir nessa situação? E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós começamos, talvez, a fazer alguma faculdade, ou então estamos em algum trabalho, e aí o seu chefe pede para você, talvez, fazer alguma coisa que não é muito certo, ou para você contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha colar, mas Deus quer que você esteja naquele trabalho. Foi o Senhor que abriu a porta para você. Como que você vai se portar nesta situação? Ah, mas se eu contar uma mentirinha só, né, não tem problema. Se eu ficar de acordo com o meu chefe, não tem problema. Se eu me corromper um pouquinho aqui na minha empresa, não tem problema. Assim como jovens também que fazem faculdade,
entra na faculdade porque o Senhor abriu a porta daquela faculdade, mas aí começa a ter umas amizades que talvez não sejam de acordo com o que o Senhor quer para a sua vida. Aí começa a ir em festinhas que talvez não sejam provenientes do Senhor para a sua vida. Começam a frequentar lugares, começam a ingerir bebidas alcoólicas, usar drogas. Ah, mas só um pouquinho, eu não deixo de ir na igreja. É na minha faculdade, se eu deixar minha faculdade de lado, eu vou perder o meu futuro. Se eu deixar o meu emprego de lado, eu posso ser mandado embora. E como é que eu vou pagar as minhas contas? Que nós sejamos firmes como Daniel, como nós vamos ler aqui agora, no versículo 8, por favor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amados, tem uma frase que eu até anotei aqui, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: o caráter é formado em cima de decisões. Daniel foi chamado para estar ali naquele palácio, mas para isso ele precisaria se alimentar daquelas comidas e ter o seu nome trocado. E Daniel era servo do Senhor. Como que ele iria agir naquela situação? Mas Daniel sabia que mesmo se ele dissesse não, o Senhor ia sustentar a sua decisão. Porque o caráter da pessoa é formado pelas suas decisões que você toma na sua vida. Em muitos momentos da nossa vida é necessário que nós digamos não. Vamos naquela festinha? Não. Vamos assistir ao desfile da escola de samba? Não. Vamos no bloquinho de carnaval, nessa época em que nós vivemos hoje em dia? Não. Você pode perder família, você pode perder namorado, você pode perder amigos, mas o Senhor vai te sustentar nesse não que você está dizendo. E o Senhor vai colocar estratégias na sua vida, vai te dar ousadia e intrepidez quando você diz um não, para que você haja de outra forma. Daniel disse não para aquela comida que era oferecida, porque ele sabia que aquela comida era oferecida a outros deuses. Ele não ia se alimentar, se sujar com aquela comida. E logo em seguida, Deus colocou aquele chefe dos eunucos ali para ajudar Daniel, para que aquele chefe fizesse legumes para Daniel, que não fosse aquelas comidas oferecidas a outros deuses para alimentar Daniel. Deus, quando você fala não, quando você fica firme na sua decisão, quando você está moldando o seu caráter de acordo com o que o Senhor quer na sua vida, Jesus coloca alguém na sua vida para te ajudar. Jesus vai te dar outra estratégia. Ah, meu chefe pediu para eu mentir aqui no telefone e falar isso, isso e isso. Não minta, mentira não é do Senhor. Faça conforme você tem que fazer. O seu chefe pode até brigar com você na hora, mas se você sustentar essa sua decisão, esse seu molde de caráter, Deus vai estar junto com você, vai te sustentar junto, porque Deus não vai entrar na sua história quando você estiver fazendo coisa errada. Deus vai entrar na sua história quando você estiver seguindo o foco que Ele quer para a sua vida. Amém? E muitas vezes nós falamos, né? Eu mesma já falei várias vezes que se o pecado não fosse bom, se o pecado não fosse tentador, não seria chamado de pecado, né? Ali, para aquelas pessoas, se alimentar daquela comida era bom, mesmo que fosse oferecido para outros deuses, porque era uma comida que vinha do palácio, uma comida que vinha do rei, era uma comida oferecida pelo rei para que você ficasse forte, para que você ficasse robusto. Era prazeroso para aquelas pessoas, era tentador para aquelas pessoas se alimentar daquilo, viver num palácio, para poder servir ao rei logo no futuro. Mas o que eu digo para vocês, irmãos, que estão aqui nesta noite é o seguinte: o que o Senhor tem para nós é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso, é muito melhor de se viver do que o pecado. Pare de falar que o pecado é bom, que se o pecado não fosse bom não seria chamado de pecado. O pecado não é bom. O que é bom é o que o Senhor tem para a gente. Não há nada melhor e mais prazeroso do que você estar na casa do Senhor, do que você saber que você tem o seu nome no livro da vida, do que você saber que você tem morada no céu. Isso sim é prazeroso. Diga não para o pecado, seja firme nas suas decisões, molde o seu caráter de acordo com o que o Senhor tem para a sua vida. Diga não, mesmo que você tenha perdas na sua vida, porque o Senhor vai te recompensar. Amém? Não sei qual é a Babilônia que você vive hoje.
Eu não sei qual é a Babilônia que você passa. Às vezes é no seu trabalho, às vezes é dentro da sua própria casa. E todos nós vivemos numa Babilônia só, que é este mundo que nos cerca. Mas todos nós temos a nossa Babilônia particular também. E que nós sejamos assim, como Daniel. Diga não quando tem que dizer não. Não fique se justificando. Eu fiz só um pouquinho, mas todo domingo eu estou na igreja. Eu fiz, mas o meu irmão também faz. Se eu falar que eu não faço, é hipocrisia. Isso é muito comum nós vermos hoje em dia, nós colocarmos a culpa dos nossos pecados no outro. Eu faço porque o pastor também faz. Eu faço porque o missionário também faz. Cuide da sua vida. O Senhor julga um por um. Não vai julgar você porque o pastor faz ou porque o missionário faz. Molde o seu caráter de acordo com o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Não ache justificativa para você pecar. Eu não posso deixar de fazer isso porque senão eu vou ser mandado embora. Eu não posso deixar de fazer isso, senão eu vou sair da minha faculdade e não vou conseguir me formar. Eu não posso deixar de fazer isso, senão meu esposo vai brigar comigo. Eu não posso deixar de fazer isso, senão meu filho vai sair de casa. Sim, você pode deixar de fazer isso sim, porque o que o Senhor tem para você é muito além do que você pode imaginar. Eu mesma, quando me converti, eu disse não para muita coisa na minha vida. Eu perdi amigos, eu perdi muitas coisas. Mas hoje, anos depois, eu vejo que aqueles nãos que eu dei, o Senhor me deu muito mais, em dobro, em triplo. Porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor estava ali comigo, segurando a minha mão. Porque aquele sim era o momento de eu dizer não. Amém? Vamos para o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E outra coisa que eu quero trazer para a igreja essa noite é, quando você tem a sua decisão firme no Senhor, Ele entra no barco junto com você e Ele te capacita ainda muito mais. Daniel, quando foi levado para aquele palácio, para a Babilônia, Deus já sabia que ele era diferenciado ali em meio àquele povo, em meio àquela cultura de adoração a outros deuses. E Deus também sabia que iria ser muito difícil para Daniel viver naquele meio, naquele ambiente. Deus conhece as nossas angústias também. Como eu disse, é muito difícil nós falarmos não em determinados momentos da nossa vida. É muito difícil nós permanecermos no não. Porque falar, às vezes, de imediato é fácil. O mais difícil é você permanecer. Mas Deus, Ele vai te capacitar cada dia mais. Daniel, Deus deu a ele inteligência em toda cultura e sabedoria. E deu a inteligência também de visões e sonhos, como diz aqui no versículo 17. Deus estava aperfeiçoando o caráter de Daniel. Deus estava dando dons para a vida de Daniel, porque ele sabia que lá na frente isso iria ajudar Daniel a se livrar das armadilhas do inimigo para a vida dele. Deus sabia que Daniel precisaria de mais força, de mais perseverança, porque quando Deus nos coloca em meio a lutas, Deus nos capacita também, Deus nos dá força também para que vivamos aquela luta, para que sejamos vitoriosos naquela luta com a ajuda dele, amém? E Deus, Ele entra no barco conosco, Deus está conosco, mas às vezes a nossa falta de fé nos deixa muito, muito desanimados, muito desconfiados às vezes. Meu Deus, eu fiz isso, está dando tudo errado, eu disse não e eu perdi meu emprego, eu perdi meu casamento, eu perdi meu filho. Meu Deus, a nossa falta de fé faz com que nós fiquemos assim desanimados. Mas eu digo para você esta noite, Daniel passou por muitas lutas e muitos desafios na sua vida. E Deus honrou Daniel em todos eles. Daniel vivia num ambiente em que a idolatria e a cultura a outros deuses era muito evidente. Mas nem por isso Daniel deixava de orar 3 vezes ao dia, todos os dias, naqueles horários que ele já tinha marcado. Às vezes nós, orar 1 vez por dia, a gente ora antes de dormir, já pega no sono, já dorme. Daniel, mesmo vivendo naquele contexto difícil de manter um relacionamento com o Senhor, difícil de manter a sua fé avivada, ele conseguia estar ali firme e fiel ao Senhor. E Deus honrou a vida de Daniel em tudo que ele passou. E Deus vai honrar a sua vida também em tudo que você passar, amém? Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de dizer não quando você precisa dizer não, porque nós vivemos nesta Babilônia. E a todo momento a tentação vai vir até você, propostas tentadoras, como veio na vida de Daniel, coisas que talvez você fique tentado realmente a fazer, a praticar.
Se for isso que Deus tem para a sua vida, amém. Se não for, diga não, sem pestanejar. Diga não, porque o Senhor vai estar com você. Amém? Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E a pergunta que eu quero deixar para a igreja esta noite é o seguinte: é possível nós vivermos nesta Babilônia de hoje sem se corromper? E Daniel nos mostra que sim, que é possível sim. Daniel conseguiu entrar no palácio do rei, ficar ali servindo ao rei, sem precisar se corromper, sem precisar perder a sua honra, sem precisar sujar as suas mãos, sem precisar se contaminar com aqueles alimentos, sem precisar adorar a outros deuses, porque Deus estava ali o sustentando a todo momento. Daniel honrou ao Senhor, e o Senhor honrou o Daniel 1000 vezes mais. É possível sim a gente viver neste mundo sem se corromper. É possível sim você ter no seu trabalho uma vida digna, uma vida fiel ao Senhor, mesmo que seu ambiente de trabalho seja sujo. É possível sim você viver na sua casa sendo perseguido talvez pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho que não gosta de crente, que reclama toda vez que você está na igreja. É possível sim. Mantenha-se fiel ao Senhor, que Ele vai te honrar. É possível sim você viver neste mundo onde nós vivemos 4 dias aí de festas atrás de festas e carnaval. Aqui, a 28 de setembro, sempre fica um caos, os bares cheios. É possível sim você viver neste mundo sem se corromper, porque foi o que eu disse para vocês mais cedo. O pecado, ele não é bom, não. Bom é nós estarmos aqui, na casa do Senhor, adorando e glorificando o nome dele a todo momento. Bom é nós sabermos que nós temos morada no céu. Amém? E eu quero dizer para vocês que lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14, já diz que nós devemos resplandecer neste mundo corrupto. Deus nos chamou para que nós sejamos luz do mundo e sal desta terra. É muito fácil nós sermos luz aqui dentro da nossa igreja. Nós sabemos que todos aqui estamos em família, todos aqui são cristãos, todos aqui professam a mesma fé. Agora imagina você num ambiente como Daniel estava. Só você servia ao Senhor. Daniel foi luz naquele lugar, em vários momentos. Se vocês lerem o livro de Daniel todo, Daniel foi luz naquele lugar, em vários momentos. Que às vezes Deus te coloca no lugar escuro justamente para que você seja luz, justamente para que a honra e a glória dele resplandeça para aquelas outras pessoas. Então não fique se perguntando, não fique murmurando, não fique lamentando se porventura Deus te colocar em um ambiente escuro, numa treva. Não é porque você merece aquilo, não é porque Deus quer que você esteja ali. É para que o propósito de Deus na sua vida se cumpra, para que você professe a palavra dele para aqueles que ainda não o conheçam, para que você continue sendo firme e fiel ao Senhor como ele é a você, porque é muito fácil nós falarmos de Deus, falarmos do amor de Deus, expressar mesmo o amor de Deus entre irmãos. O mais difícil é nós estarmos na treva e ainda assim resplandecer o amor do Senhor. Amém? Em Apocalipse, no capítulo 18, Deus faz uma promessa de que a Babilônia vai ser destruída. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que se está na Bíblia vai acontecer. Essa Babilônia em que nós vivemos vai ser destruída sim, porque o mal nunca vai vencer o bem. Amém? O bem sempre vai vencer o mal. E o que nós devemos saber é como nós devemos agir até que isso aconteça, até que Jesus venha ou até que Jesus nos leve, como nós devemos nos portar. E eu até anotei aqui um louvor do Kleber Lucas. O nome desse louvor diz: Eu quero ser santo, que diz o seguinte: eu quero ser santo, eu não quero me envolver com o que não for de Deus. Eu quero ser santo, eu quero ser puro, tudo que eu fizer será para ti. Amém? Então, que nós possamos ter na nossa mente que nós devemos sim ser santo, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à Babilônia.
nessa Babilônia que nós vivemos hoje ou na sua Babilônia particular. Todos nós temos uma Babilônia particular. Eu não sei qual é a sua, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe qual é a luta e qual é a dificuldade que você passa. Mas que você possa ser luz dentro da Babilônia, que você possa ser sal da terra e faça a diferença dentro da sua Babilônia, que você consiga dizer não quando é para dizer não, porque Deus vai te sustentar. E assim como ele fez com Daniel, você vai ser o mais forte, o mais robusto dentre todos os magos daquela época. Deus vai te sustentar, Deus vai te honrar. Seja fiel ao Senhor, assim como ele é a você, porque o pecado não é bom. Mas nós sabemos que nós temos morada no céu. E isso é mais maravilhoso do que qualquer pecado que tem aí por essa Babilônia. Amém? Eu vou chamar os irmãos do louvor. Peço que se coloquem de pé para nós louvarmos e orarmos ao Senhor. Amém? Abra o seu coração agora. Fale com o Senhor. Qual é aquela Babilônia que talvez você acha que não consiga sair, se desvencilhar? Peça ajuda ao Senhor. Diga não quando necessário, que o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te sustentar. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu não vou chamar ninguém aqui para vir na frente hoje, porque eu sei que cada um aqui tem a sua Babilônia particular. Peço que coloquem a mão no seu coração e se entreguem ao Senhor neste momento de oração, porque nós, como cristãos, nós somos pecadores também. Todos os dias das nossas vidas nós pecamos, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. E nós, como cristãos, mesmo sabendo que nós pecamos, o Espírito Santo está ali, nos incomodando, nos chamando de volta, porque a Babilônia não é para nós. Jesus não criou a Babilônia para nós. Jesus nos criou para vivermos no céu. Jesus nos criou para que sejamos luz. Ore ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor amado, em nome de Jesus, Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando de cada um aqui, Senhor. O
Senhor está cuidando daquela área mais fraca, mais frágil de cada um, Pai. E que o Seu Espírito Santo, Senhor, nos incomode a todo momento, Deus. Quando nós sabemos, Deus, que não estamos fazendo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós tenhamos o nosso coração aberto, Deus, para os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós, Pai. Mesmo que nós não entendamos, Senhor, às vezes os caminhos que o Senhor nos coloca, Pai. É porque o Senhor quer que nós sejamos luz em meio às trevas, Deus. Mas eu creio, Deus, que nós teremos alegrias nesta terra também, Pai. Que nós não viremos eternamente nesta Babilônia, nestas trevas, Pai. Porque o Senhor honra aqueles que o buscam, Pai. O Senhor honra, Deus, aquele que é fiel a Ti, assim como o Senhor é fiel a nós, Pai. Ô Senhor, fortalece estes corações, Deus. Cuida de cada um aqui presente, Pai, das famílias aqui representadas, Deus. Eu profetizo no Seu santo nome, Pai, famílias fortificadas, fortalecidas na Sua fé, Deus. Na Sua palavra, Senhor. Nos dê coragem, ousadia, intrepidez, Deus, para falar do Seu amor para aqueles que ainda não o conhecem, Pai. Ô Senhor, que nós possamos estar cada dia mais atentos aos Seus sinais, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Cura aquele que precisa de cura, Pai. Liberta aquele que precisa de libertação, Pai. Usa-nos, Senhor, como canal de bênçãos aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos como Daniel, Senhor, fortalecidos em Ti, Pai. O Senhor vai nos honrar em cada luta que nós passarmos, Deus. O Senhor vai nos sustentar, Deus, mesmo que para isso nós precisamos ter perdas, Pai. Porque o que o Senhor tem para nós é muito além daquilo do que possamos imaginar, Senhor. Muito obrigada, Deus, por este momento, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor operou nos nossos corações, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Podemos assentar.